Alô galera, estou aqui de volta e hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre rede, IP, máscara de subrede, conversão de binário para decimal. Vamos aprender um pouquinho sobre isso, tá? Eu já passei uma matéria sobre isso, mas não foi tão completa quanto eu vou fazer nesse vídeo. Eu vou fazer um pouquinho mais aprimorado, passando algumas coisinhas a mais que eu não tinha passado na minha matéria. Com a máscara de subrede, eu vou fazer bem completinho, com todas as máscaras disponíveis e tudo certinho. Vou começar primeiro explicando um pouquinho sobre o que é a rede, né? A rede nada mais é do que a internet. A gente tem que pensar grande. Claro que se você ligar um computador ao outro por meio de um cabo, seria uma rede pessoal ali entre dois computadores sem intermédio de nada. É a chamada PAN, né? Personal Arena Network. Ali já seria uma rede. Só que quando a gente fala de rede tem que englobar já tudo, porque tudo que eu vou passar aqui para vocês está englobado dentro desse conceito de IP. E o que é o IP? O IP nada mais é do que um número de identificação para a máquina, certo? O IP ele é como se fosse um RG para a sua máquina. Basicamente é isso. E como é que é formado um IP? Um IP nada mais é formado do que por 4 octetos. Eu vou dar um exemplo de um IP aqui, para vocês terem uma ideia, e depois eu vou passar direitinho como é que funciona. Então, o exemplo de um IP privado, tá, para uma rede seria um 92.68.1, ou desculpa, ponto 0.1. Então, podem ver que são 4 números separados por pontos. E esses 4 números são chamados de octetos. Por que octetos? Porque cada número pode ter até 8 bits. E em decimal, esses 8 bits vão de 0 até 255. Então 255 é o número máximo e 0 é o número mínimo. Tá? Então não pode ser acima de 255. Vocês já devem ter visto algum desses IPs em alguma configuração, em algum local, e para acessar algum site, pode ter encontrado um pouquinho diferente, pode ter visto em algum canto alguma coisa parecida, ou quando vai jogar, por exemplo, eles te passam o número de IP e tudo mais. Então esse daqui é um exemplo de um IP, certo? Então você já sabendo aqui como é que é formado o IP, para vocês terem uma ideia. Antes de eu falar um pouco sobre os IPs, eu vou explicar sobre conversão de binário para decimal. Vocês já vão entender o porquê que eu vou explicar isso primeiramente. Vamos lá, deixa eu fechar aqui. Isso daqui vai ser usado na máscara de subrede, é onde é mais usado, mas só para vocês terem uma ideia. Lembra que eu falei, né? Que os números podem ir de 0 a 255. Como são octeto, 8 bits, como eu acabei de explicar. Cada bit representa um número em decimal. Então, o primeiro bit representa 128 em decimal, o segundo bit representa 64, o terceiro bit representa 32, o quarto bit 16, quinto 8, sexto 4, sétimo 2 e oitavo bit e último representa 1. Isso em decimal. Se eu somar todos esses números, eu teria o resultado de 255 aqui no final, certo? Então, ó, vou colocar aqui, ó, em binário como ficaria. Então vamos fazer assim, ó. Eu quero o número, por exemplo, 255 mesmo. Cada número que eu somar, cada número em decimal que eu somar, eu vou pôr 1 embaixo. Então eu vou colocar aqui, ó. Somei o 128, 64, 32. Percebo que o resultado já está aparecendo aqui. 16, 8, 4, 2 e 1. Olha lá, 255. Então foi a soma de todos esses números aqui. Ok? Vamos pegar um número mais quebradinho aí para vocês entenderem um pouco melhor. Vamos pegar o número, vai,
157, tá? Então eu vou colocar o número 157 aqui, só para vocês saberem com quem que a gente está trabalhando, certo? Tá aí, ó, 157. Então a gente pega aqui o 128. 128 para 157 não chegou no número ainda. Se caso não tenha chego ou não passou, vocês vão colocar 1. Tá? Então eu já tenho 128. 64 mais 128 dá 192. 192 passa de 157. Então eu não posso somar o 64. Ó. Se eu coloco 1 aqui embaixo, 192, passou. Então eu não posso pôr o 1, eu tenho que pôr o 0. Ele não soma quando eu ponho o 0, ficou 128. 128 mais 32 vai dar 160, também passa, então não posso. Então eu ponho 0. 128 mais 16 dá 144. Aqui não chegou ainda, não passou, beleza. Posso pôr 1 aqui. Olha lá, 144. 144 mais 8 vai dar 152, certo? 152 ainda não chegou, então eu posso pôr aqui, beleza. 152 mais 4 vai dar 156, beleza. 156 mais 2 dá 158, passou, então é 0. E 156 mais 1, 157. Tem aí meu número. E aqui eu vou ter meu número em binário aqui embaixo. Olha que legal. Quando tudo que você vai trabalhar no computador, você vê números, você vê formas, você vê figuras, escritas, letras, certo? No computador. Mas o computador converte tudo isso aí para ele trabalhar em binário. E os números binários são apenas 1 e 0. Ok? Aí você quer confirmar se está certinho, se você fez seu número certinho, se realmente isso daqui é um número 157 em binário, você faz o seguinte, dá WinKey mais R, WinKey é a tecla do Windows, eu já falei em outros vídeos, mas para quem não acompanhou, saiba agora. WinKey então é a tecla do Windows. E junto com a letra R, R de rato, e escreve calc, de calculadora. E dá um Enter. Na calculadora do Windows, isso em qualquer Windows vai funcionar, ok? Você vem aqui em exibir e muda aqui para programador. Ó, a calculadora já muda. Então ele está aqui, ó, DEC. DEC significa decimal. Então vou pôr meu número decimal que é o 157, ok? E aí eu venho aqui e mudo para bin, que bin é de binário. E ele converte já um número para mim e eu vou ter o resultado. Ó. Então 1, 1, 0, 0, 0, 0, tá batendo, tá vendo? Ó. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1. Tá certinho. Então você conseguiu converter seu número tranquilamente. Esse arquivinho do Excel aqui eu que montei. Eu já fiz já para fazer a conversão. Ele somar o que eu colocar 1 e ele não somar o que eu colocar 0 embaixo. Mas você pode fazer isso aqui de cabeça, né? É só ir somando os números aqui de cima. E percebam que é bem fácil montar esses números. Se eu quero converter até 255, que é o máximo, o número máximo dentro do IP, então eu ponho até 128. Se eu somar todos os números aqui, vai dar o 255. Então eu começo no 128 e vou dividindo por 2. Ó. 128, 64, sempre a metade. 64, 32, 32, 16, 16, 8, 4, 2, 1. Então ele vai dobrando, ó. Dobro de 1, 2, dobro de 2, 4, dobro de 4, 8, 8, 16, de 16, 32, 32, 64, e 64, 128. Então sempre o dobro. Facinho de montar isso daqui e facinho de converter seus números. Ok? Agora que vocês já entenderam como funciona o conceito aí de bit e tudo mais, eu vou entrar em P para depois então entrar em máscara de rede e aí eu vou recordar isso daqui para vocês. Vocês vão ver que vai ser bem útil
na máscara de subrede. E eu já vou explicar também o que é, como funciona, para que serve, né? Então vamos lá, aqui eu já vou fechar. Depois eu vou deixar todos esses arquivos que eu vou mostrar para vocês aí na descrição do vídeo. E vocês podem estar baixando. Eu vou deixar zipado aí num único arquivo para vocês estarem baixando todos eles e estarem visualizando, ok? Agora falar um pouquinho dos IPs. Eu coloquei apenas 3 classes aqui. O total de classes que nós temos dos IPs são 5, mas as utilizáveis para computador, que você vai colocar no seu computador, no seu celular, no seu dispositivo, né, são apenas 3. Então nós temos a classe A, que começa no número 1.0.0.1. Lembra dos pontos? 4 octetos dividido por pontos. Aqui, como eu montei isso daqui no Excel, não tem os pontos, mas vocês já recordaram, né? Do primeiro exemplo que eu dei. Então, os 4 octetos. 1.0.0.1 e vai até o número 126, 255, 255, 254. Perceba que agora eu não falei o ponto. Isso é normal. Quando você está falando um número de IP, você vai falar só os números. Quando você vai digitar ou tem que colocar em alguma configuração, acrescente o ponto. Mas na hora de falar não é necessário. A pessoa, depois que se acostuma a mexer com redes e tudo mais, já vai entender o que você está falando. Ah, entra no IP tal. Aí vai falar só os números. Por exemplo, sei lá, 172, 148, 60, 23. Ó, falei um número de IP, legal. Agora vamos para o classe B. O classe B começa no 128.0.0.1 e vai até 191, 255, 255, 254, ok? E por fim nós temos o classe C, que começa no 192.0.0.1 e vai até o 223, 255, 255, 254. Percebo que, apesar de eu ter falado que os números em número de IP, ele começa em 0, pode ir de 0 até 255, nenhuma das classes eu comecei com 0 e nem terminei com 255, terminei com 254. Isso se dá pelo motivo de que o 0 é o primeiro IP da rede, ele também é inválido. E o 255 é o último IP da rede, então ele também é inválido. São dois números que são para configurações dentro de roteadores, servidores, eles são usados para isso, mas para uma configuração de uma máquina também não são utilizados. E eu já vou explicar quando o 0 aqui no final é inválido e quando o 255 no final é inválido. Tem diferenças, tá? Lembrando que é começo e final de rede. Eu já vou explicar direitinho como funciona. Como é que você sabe quando é o começo e quando não é, tá bom? Então vamos lá. Então aqui vocês já pegaram aqui as classes. Legal. Só que tem um porém. Essas classes aqui são meio que um padrãozinho. Quando você vai configurar numa máquina esse IP e você dá um tab que você muda para a máscara de subrede, para você configurar a máscara de subrede, ele já preenche com o padrão de máscara de subrede da classe. Por exemplo, se eu colocar o número 92001, beleza. Quando eu mudar para a máscara de subrede, vai me preencher com a máscara de subrede da classe C. Eu já vou falar como é que é as máscaras de subrede padrões de cada classe. Tá? Mas eu posso ir na máscara de subrede e alterar os valores colocando a máscara de subrede que eu bem entender. Ou seja, eu posso usar um IP que é de classe C, mas com a máscara de subrede da classe A. Resumindo, você vai usar um IP de classe C na classe A. Então, quem define a classe realmente não é o IP em si, é a máscara de subrede. E agora eu vou falar um pouquinho da máscara de subrede. Então,
A, B e C. O IP, a máscara de subrede do classe A, é 255.0.0.0. Da classe B é 255.255.0.0. E da classe C, 255.255.255.0. Ok? Então essa daqui é classe A, classe B e classe C. Já vou explicar como funciona, quantos números de IP gabinete de cada uma, tudo direitinho, certo? Para vocês entenderem melhor. E como é que elas funcionam, para que a gente tem esse tanto de classe e tudo mais. Bom, como eu havia comentado com vocês, os números vão de 0 a 255. Se eu já tenho 255 no número aqui, eu não posso acrescentar mais número, ok? É o máximo. Ou seja, isso quer dizer que ele está colocando esse número aqui como fixo para a rede. Se ele está fixo, eu não posso alterar. Se eu alterar, eu saio da rede. Agora, os outros 3 octetos, isso daqui está referente aos octetos que você tem dentro do IP, a máscara de subrede, tá? Os outros 3, eles estão em 0. Se eles estão em 0, você pode ir de 0 a 255 nos 3. Ou seja, pegar a calque aqui. Voltar aqui para padrão. Então, eu teria 255 vezes 255 vezes 255. Daria 1.658.000... Opa, eu acho que eu fiz errado aqui, peraí. Não, eu que estou falando errado. 16.581.375 números de IPs válidos. Isso daqui é a quantidade de variações que nós temos na classe A, certo? Deixa eu só conferir aqui que tá certinho. Mais de 16 milhões de variações dentro da classe A. Por quê? Eu vou começar, por exemplo, vou pegar um IP de classe A, tá? Vou fazer aqui para vocês. Então, IP de classe A, eu vou começar com o 10, né? Ó. Percebo aqui que ele vai do 1 até o 126. Vocês têm que pegar o primeiro número. O primeiro número, vocês veem que varia. Os últimos, não. Os últimos são iguais para as 3 classes. Tá? Mas o primeiro é quem define quem é a classe. Ok? Então, vou pegar o 10.0.0.1. Aí isso eu configuro numa máquina. A próxima máquina eu configuro com 10.0.0.2. Aí eu vou lá e configuro tudo até chegar no 255, o último número ali. Chegou no 255, a próxima máquina eu vou configurar assim, ó, 10.1.0.0. Pô, você não tinha falado que eu não podia usar o 0? Sim, eu não posso usar o 0 no início da rede. Por exemplo, aqui, ó, 10, 0, 0. Aqui eu não podia colocar o 0. O primeiro IP válido é 1. Só que percebo que aqui já não é mais 0. Então aqui não é mais o início da rede. Aqui já está no meio da rede. Então se está no meio da rede, eu posso pôr o 0. E eu só não vou pôr o 255 aqui quando já tiver 255 aqui e 255 aqui, que aí é o final. Aí o último número aqui seria o 254. Não posso pôr o 255. Certo? Então eu teria essa variação. Então ele 0, 1, 2, 3, 4, 5, até 255. Chegou no 255, aqui vira 2. Aí 0, 1, 2, 3, 4, até 255. Então, 16 milhões de variações dá em cima desses 3. E isso se eu não mudar o primeiro número, que no caso aqui é o 10. Ok? E como é que funciona a classe B? Classe B da mesma forma, mas só que, como eu falei, o primeiro número aqui era fixo, eu tinha um 255. Aqui eu tenho o 255 e aqui eu tenho o outro 255. Então são 2 números fixos. Como são 2 números fixos, eu vou pegar um IP de classe B. Ó, só para mostrar para vocês aqui. Vou pegar o 160.
tá? Que está entre o 128 e o 191. 160.0.0.1, ok? Então eu posso variar esses dois números. Se eu posso variar dois números de 0 a 255, então é 255 vezes 255. 65 mil números de P's válidos, ou seja, 65 mil números de variações possíveis. Eu poderia configurar 65 mil máquinas dentro de uma única rede. Porque eu tenho essas duas variações. Esses dois aqui são fixos. Esse aqui, a classe A, só o primeiro era fixo. A classe B é os dois primeiros. Então, se eu fizer assim, ó, 160.1, aqui eu já alterei a rede. Se eu alterei a rede, se eu configuro duas máquinas dessa forma, configuro uma dessa forma, configuro a outra dessa, ela já não tem mais comunicação. Certo? Então eu teria que manter aqui o 0. Agora está dentro da mesma rede. Tem duas máquinas dentro da mesma rede que vão se comunicar entre si. Ok? E por fim, a classe C. A classe C eu tenho 3 números fixos. Ou seja, eu só vou ter o último número que vai de 0 a 255. Ou seja, eu só tenho uma única variação. Então eu teria o IP 192.68.1.1. Esse seria o primeiro IP válido da rede. Aqui a única, aqui eu posso ter 0, tá? Ou 1, não importa. Se é classe C, aqui eu não posso começar com 0, porque 0 aqui, como ele só tem uma única variação, o 0 é o início da rede já. Então eu tenho que começar no 1. E eu não posso chegar no 255. Por quê? Porque só tem uma variação. Então, indiferente se aqui não está o 255 ou aqui não está o 0, eu não posso pôr 0 e nem 255 aqui, porque aqui é só uma única variação. Esses três aqui estão fixos. Então, próxima máquina seria 192.68.1.2. Se eu chego aqui e ponho um 20, por exemplo, já alterei a rede. É outra rede, porque tinha que ser fixo os 3 primeiros octetos. Ok? Então tá aí. Deixa eu fechar aqui. Isso aqui eu também vou passar, mas dentro de um outro arquivo. Legal. Vou fazer o seguinte. Eu vou fazer esse vídeo em duas partes para ficar melhor, para ficar mais separado, certo? Então, essa é a primeira parte para vocês entenderem como funciona cada classe, como funciona os IPs, como converte binário em decimal e ficar tudo certinho para vocês. No próximo vídeo, que vai ser sequência desse, vai ser a parte 2 desse, eu vou falar as outras máscaras de subrede, vou falar um pouquinho mais sobre os bits, como funciona cada classe, como funciona cada máscara de subrede, como funciona tudo direitinho. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Assistam, a parte 2. Falou, pessoal, até mais.